Olá, galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Eu acho que eu já vi esse bordão em algum lugar. Galera, é o seguinte, eu vou mostrar para vocês hoje que a ferramenta varinha mágica é melhor do que a Pentu. Tá duvidando? Vem comigo então. Basicamente, eu quero explicar uma coisa. Quando você vê algum tutorial falando sobre Pentu ou varinha mágica, ou até mesmo no site da Adobe, lá no perfil do Facebook da Adobe, tinha lá um meme, e aí o meme era o seguinte, né? Laço Tu era o cara bem básico, a varinha mágica era mais ou menos o intermediário, e o Pentu era o cara fodão. E realmente a Pentu é uma ferramenta de seleção muito boa. Só que ela não é boa em 100% dos casos. Por que, que não é em 100% dos casos? Porque é o seguinte, para mim, Ed, o que conta é o tempo que você demora para fazer uma ação no Photoshop. Se você tem uma ferramenta que te entrega um resultado bom em menos tempo, então para mim essa é a ferramenta melhor. Então, geralmente, você vai sempre ver em tutoriais que a Pentool é a ferramenta para seleção, ou algum comentário, ou alguém dizendo só usa o Pentool, né? Como se ele fosse o fodão. E eu vou mostrar aqui para vocês um caso onde a varinha mágica é melhor do que a Pentool. Eu vou deixar aqui o vídeo rolando e eu vou colocar aqui um relógio para vocês verem quanto tempo eu vou demorar para fazer a seleção com a Pentool e quanto tempo eu vou demorar para fazer a seleção com a varinha mágica, ok? Então, segue aí. Vocês viram a diferença de tempo, né? Assim, a varinha mágica ela foi extremamente mais eficiente do que a Pentool nesse caso. Veja bem, estou falando nesse caso, tá? Não vai depois dizer por aí que o Ed falou que a Pentool, que a varinha mágica é melhor em tudo. Não, nesse caso, a varinha mágica, ela ficou melhor do que a Pentool. Por quê? Porque eu consegui realizar o trabalho que eu queria em menos tempo. Então, a varinha mágica, ela é indicada na questão dessa imagem que eu mostrei para vocês e alguma outra imagem que tenha um fundo bem em contraste com o objeto que você quer selecionar, tá? Então, pode ser um fundo branco, azul, enfim, a cor não importa. O importante é você ter um contraste bem grande entre as duas, entre o fundo que você quer recortar e o objeto que você quer selecionar. Eu tenho aqui, ó, na tela, eu tenho aqui a seleção com a Pen Tool, a primeira máscara que foi feita e depois a máscara com os ajustes do Select Mask lá. Eu tenho aqui a imagem original com fundo branco. Eu vou apagar ela. Eu vou colocar um fundo azul bem gritante aqui, que é para mostrar para vocês realmente a diferença. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clicar aqui na marcação aonde foi feita a seleção com a Pen Tool e eu vou dar um zoom para vocês verem que realmente ficou uma seleção muito boa, né? Afinal, a Pen Tool é muito foda para isso, cara. Foi uma seleção perfeita. Mas, quando você faz a seleção com a Pen Tool, e eu estou falando aqui de mínimos detalhes que na verdade nem faz a diferença, veja só isso aqui, ó. Você está vendo essa parte aqui que tem um pouquinho de branco que é quase imperceptível? Vamos dar aqui um outro lugar que eu tenho. Aqui também ficou um pouquinho
dessa invasão de branco. Isso é na hora da seleção. Às vezes você está fazendo a seleção com a Pen Tool, você modifica um pouquinho e de repente você não percebe isso daí e acaba que tem esse resultado que você está vendo aí. Tem alguma diferença prática na aplicação? Se isso foi feito num banner, no cartão de visita, no outdoor? Não, não vai ter. Isso vai estar perfeito mesmo com essa pequena invasão que eu estou falando de um perfeccionismo extremo que não há necessidade de você fazer ele. Mas veja o tempo que eu demorei para utilizar a Pen Tool. Agora eu vou mostrar para vocês como ficou a seleção aonde eu usei a varinha mágica. Eu vou desmarcar aqui a visualização dessa camada com a Pen Tool e vou colocar aqui na camada aonde eu fiz a seleção e depois eu fiz os ajustes. Ó, veja bem, eu estou com a mesma visualização, a imagem está exatamente no mesmo lugar. Eu não tenho aqui aquela invasão de branco como eu tenho na Pen Tool. Como eu falei, é um detalhe muito pequeno na Pen Tool que não vai fazer diferença. Mas já que você está falando de uma perfeição, olha a diferença que ficou a seleção com a varinha mágica do que a seleção da Pen Tool. Aqui ainda tem um pouquinho de branco que eu podia tirar, mas aquele mesmo resultado da Pen Tool. Não vai fazer diferença isso aplicado em uma imagem, um outdoor, banner, enfim, o que você for fazer, tá? Então, galera, é mais ou menos isso daí. Eu vou explicar agora, que eu mostrei para você a diferença entre a Pen Tool e a varinha mágica, eu vou mostrar para vocês como fazer a seleção perfeita com a varinha mágica. Eu já estou aqui com a minha imagem original de novo. Vocês podem perceber que eu apaguei todas as camadas que tinha anteriormente. Deixa eu apagar aqui o shape, que foi onde usei a Pen Tool. E eu vou fazer aqui agora de novo a seleção com a varinha mágica, agora explicando passo a passo, para vocês verem como ter essa seleção perfeita. Tecla de atalho da varinha mágica, a tecla de atalho W. Você tem duas opções, Kick Select ou varinha mágica. Eu vou ficar aqui com a varinha mágica, certo? Aqui em cima eu vou ter uma tolerância de 10%, de 10, não é 10%, é tolerância de 10. E você pode modificar essa tolerância conforme a sua necessidade, né? Você vai colocar o número maior ou melhor, vai ver como a seleção foi feita e aí você vai ajustando. Se eu colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui uma bem grande de 100 e eu clicar aqui no branco, você vai ver que eu tenho áreas que eu não quero que ela seja selecionada. Vou dar um Ctrl D, vou diminuir isso aqui para 10 e vou clicar aqui num branco. Pronto, cliquei no branco, selecionou uma grande área. Eu vou clicar aqui em mais lugares. Detalhe, gente, para você fazer uma seleção, aquela videoaula que vai aparecer aqui sobre somar, subtrair e várias coisas, tá? Então, vou clicar aqui de novo nessas seleções, nessas áreas que não estão selecionadas ainda, certo? Aqui o branco eu vou clicar também no meio. Vou dar um zoom para ficar uma visualização melhor, já que é uma área muito pequena. E vou clicando com a varinha mágica. Bom, a minha seleção já está feita, bem mais rápido que a Pen Tool, certo? Agora, eu vou falar para vocês como a gente tem que proceder nesse caso, por quê? Quando você seleciona com a varinha mágica, você pode ver que entre a seleção e o vermelho, você tem alguns pixels que estão com uma cor mais clara. Se eu colocar uma máscara agora, essa seleção mais clara vai ficar muito evidente. E isso a gente não quer, certo? Então vamos lá, com a seleção feita,
com a varinha mágica. Eu vou vir aqui em Select, Modify, Expand e vou colocar aqui a distância de 1 pixel. Vou dar um OK. Nesse zoom desse tamanho você não viu nada, mas vamos voltar aqui à seleção. Olha só como ele retirou todos os brancos que tinha para fora. Se eu colocar aqui uma máscara, isso já vai estar praticamente perfeito. Mas a gente pode ainda melhorar isso. Como? Eu vou vir aqui em Select, Modify, Filter, Shift ou F6. Eu vou clicar aqui, eu podia selecionar a tecla de atalho F6, mas eu vou colocar aqui também 1 pixel de suavização, ou seja, não vai ficar aquele corte duro, ele vai ficar um pouquinho esfumaçado, mas é 1 pixel só, certo? Vou dar aqui o OK. Visualmente não aconteceu nada, mas quando eu colocar essa máscara, isso vai ter uma grande diferença. Vou selecionar aqui o ícone de máscara. Pronto. Vou dar um Ctrl I, que é para inverter, né? Você viu que aqui já está esfumaçado, certo? Vou clicar na máscara, vou vir em Propriedades, vou selecionar Select and Mask, vai me abrir essa janela. Nessa janela aqui está um dos segredos para você fazer uma seleção perfeita. Deixa eu baixar aqui um pouco mais. Vou dar um zoom aqui. Pronto. Você está vendo que tem aqui ainda uma faixinha de branco? Essa faixa de branco é aquela suavização que eu fiz. Como que a gente pode melhorar isso? Gente, é muito simples. O Photoshop te dá muitas opções para isso. Eu vou vir aqui em contraste e vou aumentar o contraste. Pronto, ele praticamente sumiu. Eu vou dar um feather aqui de 2 pixels. Tá ótimo. Aqui embaixo eu vou clicar naquela ferramenta de saída, como eu falei, está naquela videoaula que apareceu aí em cima, e vou dar um OK. Pronto, está aqui essa nova máscara que eu fiz com a Pen Tool. Eu vou colocar, com a Pen Tool não, com a ferramenta de varinha mágica. Essa aqui é a camada original. Como eu pedi para ele criar uma nova layer com uma nova máscara, então ele criou essa nova layer com a nova máscara. Tá vendo que tem o número 2 na frente? Aqui tá o nome Pen Tool, mas é que eu não renomeei antes. Desculpa. Pronto, tá aí. Como que eu vou ver se isso está perfeito? Eu vou clicar aqui no azul. Olha só, gente. Olha esse recorte, cara. Ele tá muito perfeito. Como eu falei, ficou só essa pontinha branca aqui que eu deveria ter apagado também. Não tem problema nenhum quando você for aplicar isso. Claro que se for uma coisa que é um detalhe assim, tipo uma pessoa ou algum detalhe que você vê que fica muito marcado, para mim isso faz diferença. Nesse caso aqui, para mim tá tranquilo, certo? Vou diminuir aqui e veja só como essa seleção ficou perfeita. Então, galera, é isso aí. Eu quero mostrar para vocês, como eu sempre falei do meu primeiro vídeo, eu quero mostrar para vocês como vocês trabalharem no Photoshop com o menor tempo possível e com o resultado melhor possível. Então, nesse caso que eu mostrei para vocês, eu não vou explicar aqui a Pen Tool como que ela funciona, porque a Pen Tool ela é um vídeo muito longo, mas eu vou fazer ele ainda. Mas eu quero explicar para vocês que a varinha mágica também é muito boa para seleção. É só você analisar a sua imagem e ver assim, olha, nesse caso eu posso usar a varinha mágica, tá? Ensinei aqui como é que você faz alguns ajustes, tem ainda algumas outras dicas de máscara que você pode ajustar naquele mesma janela que tem contraste, você tem aqui uns outros recursos que você pode utilizar, mas basicamente o resultado tá aí, tá bom? Galera, é o seguinte, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Eu preciso de 100 pessoas inscritas no canal para mim editar ele, e eu só tenho 78 por enquanto, mas eu vou ter mais, tá? E deixa o seu comentário, se você tiver alguma dúvida, deixa o comentário que eu vou tentar
de repente solucionar ele ou fazer até uma videoaula com a sua dúvida. E se puder deixar aqui algum comentário do que você está achando das aulas, o que pode melhorar, o que está ruim, entendeu? Eu vou ficar muito agradecido. Valeu, galera!